Olá! Como vai você? Hoje vamos falar de uma doença que é silenciosa e entender como ela age na nossa vida. Vamos conversar sobre diabetes. Existem dois tipos de diabetes. Vamos falar sobre o tratamento e onde essa doença pode afetar na sua vida, e como devemos prevenir contra a diabetes. Enfim, temos muito que conversar. Se você gosta de entender como tudo isso funciona, então você está no canal certo. 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. A data é importante para lembrar as pessoas sobre uma doença que pode ser relativamente comum, é uma doença perigosa e muito silenciosa. Pode ser assustador receber o diagnóstico de diabetes, mas a doença tem controle, e a pessoa consegue ter uma vida sem restrições, desde que realize o acompanhamento médico, e fazendo o monitoramento da glicose no sangue. A diabetes é uma doença crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue. A diabetes ocorre porque o órgão não está sendo capaz de produzir o hormônio em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo ou porque ele não é capaz de agir de maneira adequada, resistência à insulina. A diabetes pode ser evitada com atividades físicas regulares, como caminhadas, fazendo uma corrida, andar de bicicleta, natação, e exercícios com peso assistido. Você também precisa beber muita água, e muita atenção na sua alimentação, ela tem que ser balanceada em horários controlados, você não pode comer entre as refeições. Será preciso também reduzir consumo de bebidas alcoólicas, e não esquecendo de controlar sua glicemia. O tratamento da diabetes normalmente passa por fazer alterações no estilo de vida. É preciso ter disciplina e incluir na rotina uma alimentação equilibrada e exercícios. Dessa forma, as complicações crônicas são reduzidas. Quem deseja diminuir o risco de diabetes, ou controlar a doença, encontra na atividade física regular um caminho importante para alcançar esses objetivos. A recomendação é realizar pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada a intensa por semana. Mas por que se manter ativo fisicamente ajuda no controle da diabetes? A atividade física é uma estratégia eficaz para diminuir o peso, já que ajuda na queima de calorias. Um benefício imediato do exercício é reduzir os níveis altos de açúcar no sangue. Por isso, sempre é indicado para quem tem diabetes. O diabetes tipo 1 surge na infância e adolescência, e costuma dar alguns sinais como excesso de urina, sede intensa e perda de peso. Esses mesmos sinais podem estar presentes na pessoa com diabetes tipo 2. Por outro lado, esses sintomas podem estar ausentes. Portanto, a avaliação da possibilidade de diabetes tipo 2 deve ser realizada nos exames de rotina, como sangue, principalmente em pacientes obesos e com histórico na família. Além disso, a pessoa pode ter pré-diabetes, ou seja, quando os níveis de glicose no sangue estão altos, mas não o suficiente para se ter um diagnóstico da doença. Mas, nesses casos, a pessoa corre mais risco de desenvolver diabetes. Estes são os sintomas iniciais de diabetes: aumento da urina, sede excessiva, aumento do apetite, perda de peso repentina, cansaço, dificuldade de cicatrização, vista embaçada ou turvação visual. As possíveis causas da diabetes: a genética, alimentação inadequada, estilo de vida sedentário, sobrepeso ou obesidade, distúrbios hormonais, como na diabetes gestacional, sequela de Covid-19, doenças do pâncreas, defeitos induzidos por drogas ou produtos químicos e estresse. Muitos brasileiros enfrentam um desequilíbrio. Os diabéticos correm o risco de danificar várias partes do olho, incluindo retina, mácula, cristalino e nervo óptico. À medida que o nível de glicose circulante na corrente sanguínea aumenta a probabilidade de alterações na visão, mais frequentemente associadas ao diabetes, resultando em glaucoma, catarata, edema macular diabético, retinopatia diabética e resultados mais graves. Esta condição é chamada de doença ocular diabética. Todos podem causar perda grave de visão e, em condições clínicas graves, até cegueira permanente. Para prevenir o risco de problemas oculares relacionados à diabetes, você deve monitorar seu tratamento com um endocrinologista e monitorar seus níveis de açúcar no sangue regularmente, como faria normalmente. Isso pode ajudar a prevenir complicações gerais, incluindo problemas de visão. A causa mais comum de perda permanente da visão em pacientes com diabetes é a retinopatia diabética, caracterizada por alterações nos vasos sanguíneos da retina, juntamente com hemorragia e edema, como resultado direto da visão reduzida. É também a principal causa de cegueira em adultos em idade ativa.
O edema macular diabético é um dos efeitos da retinopatia diabética, que é o inchaço da parte central da retina, conhecida como mácula. A catarata é a principal causa de perda de visão nos diabéticos brasileiros, mas pode ser revertida com cirurgia, disse o oftalmologista. Adultos com diabetes têm 2 a 5 vezes mais probabilidade de desenvolver catarata do que pessoas sem diabetes. O problema acontece quando a lente clara do olho, o cristalino, fica opaca, bloqueando a luz. Em diabéticos, a catarata também comumente aparece em idade mais precoce, abaixo dos 40 anos de idade, é 20 vezes mais recorrente em relação a pessoas sem diabetes. Sobre o glaucoma, causado por uma pressão elevada nos olhos, o diabetes quase duplica a possibilidade de surgimento entre os adultos. Podemos fazer a prevenção da diabetes na nossa alimentação e não é novidade que incluir na rotina hábitos saudáveis como manter uma dieta equilibrada afasta o risco de doenças. No caso da alimentação, ela cumpre um papel fundamental tanto para prevenir diabetes quanto no controle da doença após o diagnóstico. E se você tiver uma alimentação inadequada, possivelmente você vai levar ao aumento do peso, que, por sua vez, promove o desenvolvimento de resistência à ação da insulina. Com isso, o pâncreas fica sobrecarregado, favorecendo o surgimento do diabetes. Mas quem já tem diabetes precisa buscar ajuda profissional para entender as mudanças que serão necessárias na dieta. Quando não se tem essa orientação especializada, a pessoa realiza restrições inadequadas, o que é saúde. De forma geral, é importante ter uma dieta equilibrada, ou seja, sem excesso de açúcar, carboidratos e gorduras. Vale a pena investir no consumo de alimentos integrais e vegetais por conta da quantidade de fibras, que retardam a entrada de açúcar no sangue e ajudam a evitar picos de glicose. Estamos falando das frutas, legumes, verduras e também do arroz com feijão de cada dia. Apostar na comida de verdade é garantia de mais saúde. Esses alimentos são excelentes fontes de vitaminas, minerais, fibras e isso é o que o corpo precisa para funcionar bem. Além disso, oferecem uma quantidade relativamente pequena de calorias, prevenindo o ganho de peso excessivo, uma das condições para o surgimento ou agravamento do diabetes. Quem possui diabetes deve consumir diariamente frutas, verduras e legumes preferencialmente crus, porque nesse estado eles possuem maiores quantidades de fibras. E isso é importante porque elas possuem um efeito redutor comprovado de glicemia e dos teores de gordura no sangue, como o colesterol. Vamos prestar mais atenção nos sinais silenciosos dessa doença, não queremos ficar com diabetes. Espero ter ajudado você de alguma forma, e se você gostou desse conteúdo você sabe o que fazer, grande abraço e até o próximo vídeo.